Você já imaginou caminhar por uma cidade onde os relógios pararam ao mesmo tempo, as mesas ainda têm pratos sobre elas e os brinquedos continuam espalhados no chão, como se as pessoas tivessem simplesmente desaparecido? Essa cidade existe, e ela está escondida entre as florestas silenciosas do norte da Ucrânia. Seu nome é Pripyat, o retrato congelado de um sonho soviético que virou um pesadelo atômico. Há algo de estranho em Chernobyl, um tipo de quietude que não é natural. O vento sopra por entre prédios vazios e o som ecoa como um sussurro de fantasmas tentando avisar: nós ainda estamos aqui. Mas antes da explosão, tudo era diferente. Pripyat era o orgulho da União Soviética, uma cidade modelo construída para os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Ali viviam mais de 50 mil pessoas, engenheiros, cientistas, famílias inteiras. Havia escolas, cinemas, piscinas e até um parque de diversões que nunca chegou a ser inaugurado. Os outdoors diziam: energia para o futuro. Glória à ciência soviética. Era o símbolo do progresso e da arrogância humana. Imagine o som metálico dos portões abrindo às 6 da manhã. Crianças indo à escola, pais em uniformes de operário atravessando as ruas largas e limpas, o cheiro de pão saindo das padarias. Tudo parecia funcionar com precisão matemática. Mas a verdade que ninguém dizia, é que havia algo errado desde o início. A cidade foi construída a apenas 3 quilômetros da usina nuclear. E no coração daquela usina estava o reator 4, uma máquina colossal que pulsava como o coração de um deus moderno. Um deus feito de urânio, concreto e segredos militares. E todos que viviam em Pripyat acreditavam nesse deus. Você sente o orgulho? Perguntava um engenheiro jovem sorrindo para a esposa. É o futuro, Lena. Nossos filhos vão crescer aqui. Nada pode dar errado. Mas no olhar dela havia algo que ele não percebeu. Uma hesitação, uma sombra. Hoje, quem visita Pripyat vê esse mesmo apartamento vazio. O rádio ainda está sobre a mesa. O relógio da parede marca 1h23 da manhã, a hora exata em que o reator explodiu. Desde então, o tempo parou. Mas há algo mais profundo que o silêncio e o abandono. Chernobyl é mais do que uma cidade fantasma. É o espelho da humanidade. Mostra até onde podemos ir em nome do progresso e o quanto ignoramos os sinais antes do desastre. Mostra como a arrogância política, a propaganda e o medo podem criar uma bomba invisível, não apenas de radiação, mas de mentiras. Enquanto o mundo assistia aterrorizado, o governo soviético tentava esconder o acidente. Os moradores, sem saber de nada, ainda faziam piqueniques à beira do rio, olhando para a fumaça subindo no horizonte. O cheiro metálico e doce da radiação já enchia o ar, e ninguém percebia que o inimigo já estava dentro deles. Chernobyl não é só um lugar, é uma ferida aberta no mapa da humanidade, uma cicatriz que ainda brilha à noite, lembrando que o poder sem responsabilidade pode destruir tudo o que tocamos. Há quem diga que Pripyat é um monumento ao erro, mas talvez seja mais do que isso. Talvez seja um espelho espiritual, mostrando o quanto somos parecidos com aquela usina. Por fora, estruturados, brilhantes, cheios de energia e ambição. Por dentro, instáveis, pressionados, prontos para explodir a qualquer momento. Hoje, as árvores crescem sobre o asfalto, os lobos caminham entre os prédios abandonados, e a natureza, ironicamente, tomou de volta o que o homem destruiu. É como se a Terra tivesse dito: vocês tiveram sua chance, agora é minha vez. Chernobyl é um lembrete de que o mundo continua, mesmo quando nós não estamos prontos para continuar com ele. E o mais assustador é perceber que, de certa forma, nós ainda estamos repetindo o mesmo erro, trocando bombas nucleares por bombas de informação, de ganância, de indiferença. A pergunta é: será que aprendemos alguma coisa? Ou estamos apenas esperando o próximo reator explodir, dentro de nós mesmos? Enquanto o vento sopra, entre as janelas quebradas de Pripyat, o som ecoa uma mensagem que poucos conseguem ouvir. Nada é tão permanente quanto a ilusão do controle. E talvez seja por isso que Chernobyl ainda nos fascina. Porque, no fundo, ver uma cidade parada no tempo é como olhar para o próprio passado e perceber que ainda não conseguimos seguir em frente. Mas essa é só a primeira parte da história. A próxima
Mostra o momento em que o impossível aconteceu e o mundo inteiro segurou o fôlego. Se essa história te fez pensar, siga acompanhando. O que vem a seguir é o retrato da noite em que a humanidade quase destruiu a si mesma. Você já parou para pensar que, às vezes, a maior tragédia da humanidade não começa com um estrondo, mas com um simples erro de cálculo, um botão apertado na hora errada, uma decisão tomada por orgulho, uma mentira contada para manter o poder intacto. Era 26 de abril de 1986. O céu sobre Chernobyl estava limpo, sereno. Dentro do reator 4, uma equipe de engenheiros se preparava para um teste de rotina, algo que, ironicamente, deveria aumentar a segurança da usina. Mas ninguém ali imaginava que aquele experimento transformaria a noite em um inferno invisível. O relógio marcava 1h23 da manhã, um rugido abafado. Depois, silêncio. E então, o chão tremeu como se a própria terra tivesse gritado. Em questão de segundos, 1000 toneladas de concreto foram lançadas ao ar. O reator explodiu. O céu virou uma aurora artificial, uma luz azul fantasmagórica que dançava sobre Pripyat. Era bela, era mortal. As pessoas saíram às janelas. Crianças apontaram para o horizonte. "Olha, mamãe, que bonito!", disse um menino, fascinado pelo brilho que cortava a noite. Ninguém sabia que aquele brilho era o plasma radioativo queimando o oxigênio do ar. Um fogo que não se apaga com água. Um fogo que entra pelos pulmões. Dentro da usina, o caos era absoluto. Engenheiros correndo, alarmes disparando, gritos ecoando pelos corredores de concreto. O chão vibrava. As paredes rangiam. "Desliga. O reator está fora de controle. Não dá mais." Mas já era tarde demais. A radiação começou a escapar em níveis nunca antes registrados. Era como se 1000 sóis tivessem explodido dentro de um único prédio, e ninguém sabia como conter o inferno. Os bombeiros chegaram minutos depois, homens comuns, sem trajes de proteção, usando apenas casacos finos e coragem cega. Eles não tinham ideia do que estavam enfrentando. Alguns achavam que era apenas um incêndio elétrico, carregavam mangueiras e esperança. Mas o fogo não era comum. Era fogo de urânio invisível, sem fumaça. "Não chega perto, o chão está quente demais", gritou um deles. Mas o calor não vinha das chamas, vinha da radiação. Do chão emanava um brilho azulado, bonito demais para ser real. Alguns bombeiros se lembrariam desse brilho até o último dia de vida. Outros nunca mais veriam o amanhecer. O capitão Vladimir Pravik, um jovem de 23 anos, foi um dos primeiros a entrar. Ele subiu as escadas do prédio em chamas, gritando por ajuda, tentando resgatar colegas. Em poucas horas, o rosto dele começou a inchar. Os olhos sangravam e a pele queimava sem fogo. Mas ele continuou. "Tem gente viva lá dentro", disse, antes de desaparecer entre as sombras. Esses homens foram os primeiros mártires de uma guerra que nem sabiam que existia. E o inimigo era invisível. Enquanto isso, o governo tentava abafar a tragédia. As autoridades diziam que tudo estava sob controle, mas os sensores de radiação de outros países começaram a disparar. A Suécia foi a primeira a perceber. Algo terrível estava acontecendo na União Soviética. Por 2 dias, Pripyat continuou vivendo normalmente. Crianças foram à escola, casais se casaram, as lojas abriram, e uma nuvem radioativa pairava sobre suas cabeças. A propaganda soviética era uma prisão dourada. Os moradores foram mantidos no escuro, literalmente. Os níveis de radiação já eram milhares de vezes superiores ao limite seguro, mas ninguém avisou, porque admitir o erro seria admitir fraqueza. E na União Soviética, fraqueza era traição. Um médico do hospital local contou anos depois. Eles chegaram com o rosto derretendo, mas sorrindo. Diziam que estava tudo bem, só queriam lavar as mãos. Mas o corpo humano não mente. Dentro deles, os órgãos estavam sendo cozidos lentamente. Era o preço do silêncio. Quando finalmente o governo ordenou a evacuação, já era tarde. Mais de 36 horas depois da explosão, ônibus militares entraram na cidade. Um alto-falante anunciou: "Cidadãos de Pripyat, uma evacuação temporária será realizada. Leve apenas o necessário. Você voltará em 3 dias." Mas ninguém jamais voltou. Hoje a cidade continua ali, como um retrato de 1 minuto congelado.
cadernos abertos, roupas penduradas, brinquedos no chão, tudo esperando por um retorno que nunca veio. E há algo profundamente humano nisso, a ideia de que a vida pode mudar completamente em um instante, e que às vezes o inimigo não é a radiação, nem a tecnologia, é o orgulho humano, a recusa em admitir o erro. Chernobyl não foi apenas um acidente técnico, foi uma lição espiritual, uma revelação brutal sobre o poder, o ego e a fragilidade da nossa espécie. Mostrou o que acontece quando a busca pelo progresso ignora o valor da verdade. E se você acha que essa história é apenas sobre o passado, pense de novo, porque hoje o mesmo padrão se repete. Governos escondendo crises, empresas ignorando riscos, pessoas acreditando em mentiras convenientes. Chernobyl foi o espelho do século XX. Mas o reflexo continua o mesmo. Há uma frase que os sobreviventes repetem até hoje: o reator explodiu, mas o silêncio foi o que matou mais. E talvez esse seja o verdadeiro fantasma de Chernobyl, o som da mentira ecoando pelo tempo. Você consegue imaginar algo que não tem cheiro, não tem cor, não tem som, mas é capaz de atravessar paredes, aço e ossos? Um inimigo que você não pode ver, não pode tocar, mas que te mata lentamente, célula por célula, enquanto você sorri sem saber? Esse é o fantasma que nasceu em Chernobyl, e o nome dele é radiação. O mais assustador em Chernobyl não foi o som da explosão, foi o silêncio depois dela. Um silêncio que escondia o maior perigo já liberado pela humanidade, uma força invisível, persistente, que transformou o ar em veneno e a terra em cemitério. Nos primeiros dias ninguém entendia o que estava acontecendo. Os moradores de Pripyat passeavam pelas ruas iluminadas pela estranha luz azul que saía da usina, tiravam fotos, riam, enquanto a radiação penetrava suas peles, seus pulmões, seus ossos. Parece Natal, disse uma menina segurando a mão do pai. Ele sorriu, sem imaginar que naquele momento os dois já estavam contaminados. A radiação é traiçoeira. Não queima por fora, mas destrói por dentro. Ela muda o corpo, corrompe o sangue, apaga lentamente o que te faz humano. E o pior, não deixa rastros imediatos. Você só percebe quando é tarde demais. Os bombeiros que combateram o incêndio foram os primeiros a sentir. Horas depois, do contato começaram a vomitar. Suas peles ficaram vermelhas como se tivessem tomado sol por dias. Depois vieram as bolhas, a febre, o delírio. Eles riam e choravam ao mesmo tempo. Não se preocupe, vai passar, disse um deles com os lábios já rachando. Foram levados ao hospital número 6, em Moscou, onde os médicos tentavam entender o que nunca tinham visto antes. Os enfermeiros tinham que trocar as roupas deles a cada poucas horas, porque o corpo dos pacientes emitia tanta radiação que as roupas queimavam, os instrumentos médicos derretiam, e os profissionais, mesmo protegidos, começaram a adoecer também. Imagine o horror silencioso de ver um homem jovem, forte, se desfazendo diante dos seus olhos, a pele soltando como cera, os dentes caindo, o corpo implorando por descanso. Um médico disse certa vez: não era apenas um paciente, era como cuidar de alguém que carregava uma estrela dentro de si. A radiação transformou pessoas em reatores ambulantes, e a cidade, uma paisagem viva, virou um campo de morte invisível. Mas há algo ainda mais perturbador. Mesmo depois da evacuação, a radiação continuava viva. Nas florestas, nas casas, nas roupas, ela se infiltrou no solo, nos rios, nos animais. Hoje, quase 40 anos depois, ela ainda está lá, em cada folha, em cada gota de chuva, em cada tijolo abandonado. E o mais irônico? A natureza voltou a florescer. O homem fugiu, mas os lobos, os ursos, as águias voltaram. A floresta engoliu as ruas, e a vida selvagem agora domina a cidade fantasma. A radiação não matou tudo, ela apenas tirou o ser humano do caminho. É um paradoxo cruel. Onde o homem destruiu, a natureza se reconstruiu. Mas à custa de quê? De milhares de vidas humanas, de gerações inteiras marcadas geneticamente, de uma terra que brilha à noite, não de beleza, mas de luto. Há uma lição profunda aqui. A radiação de Chernobyl é mais do que física, ela é simbólica. Representa o efeito invisível das nossas próprias ações. Quantas vezes você já foi exposto a algo tóxico sem perceber? Uma mentira, uma manipulação, uma ideologia?
Assim como a radiação, essas forças também entram sem que você perceba e mudam você por dentro. Chernobyl é um lembrete de que o perigo mais mortal não é o que vemos, mas o que acreditamos que podemos controlar. A União Soviética acreditava que dominava o átomo, mas o átomo dominou o homem. Hoje, cientistas ainda estudam a chamada zona de exclusão, um território de 30 quilômetros ao redor do reator. Ali, há lugares em que o ar parece puro, mas uma simples caminhada de 15 minutos pode equivaler a um ano de radiação natural. A floresta, chamada de Floresta Vermelha, ainda carrega tons alaranjados, árvores mortas, queimadas de dentro para fora pela radiação ionizante. E no meio de tudo isso, há uma estranha beleza. Flores nascendo sobre a ferrugem, borboletas voando entre as ruínas, como se a própria natureza dissesse: eu não preciso de vocês para continuar. Mas a questão é, e nós precisamos dela? Será que aprendemos alguma coisa com o que aconteceu ali? Ou continuamos a brincar com forças que não entendemos? Energia nuclear, manipulação genética, inteligência artificial, acreditando que nunca vai dar errado? Chernobyl não foi apenas um acidente. Foi um aviso, um sussurro do universo dizendo: há limites que não foram feitos para serem cruzados. E toda vez que esquecemos isso, o mundo nos lembra. Às vezes com fogo, às vezes com silêncio. Quando você olhar uma foto de Pripyat hoje, verá prédios cobertos de musgo, balanços parados, carros enferrujados. Mas olhe mais fundo. Aquele lugar ainda fala. Não com palavras, mas com energia, com uma mensagem espiritual. Você pode enganar a política, o sistema, até o tempo, mas não pode enganar a verdade. Porque a verdade, assim como a radiação, sempre encontra um jeito de atravessar tudo, mesmo o concreto mais grosso, mesmo o coração mais duro. E talvez, no fim das contas, Chernobyl tenha sido isso. Uma tentativa da natureza de dizer que o preço do controle é a destruição e o preço da humildade é a sobrevivência. Se essa parte te fez refletir, continua comigo. No próximo capítulo, vamos entrar em um dos fenômenos mais controversos e assustadores do mundo moderno, o turismo do horror. Por que milhares de pessoas querem visitar o lugar mais mortal da Terra? Você pagaria para visitar o lugar onde milhares de pessoas morreram? Você sorriria para uma câmera em frente a uma escola onde crianças foram evacuadas às pressas, acreditando que voltariam em 3 dias? Pois é exatamente isso que acontece hoje em Chernobyl. Todos os anos, milhares de turistas de diferentes partes do mundo viajam até a zona de exclusão. Eles vestem trajes de proteção, tiram selfies diante do reator, gravam vídeos para o TikTok e saem dizendo: foi incrível, uma experiência única. Mas o que há de tão incrível em um cemitério invisível? O que há de fascinante em caminhar sobre o solo onde o ar ainda carrega traços de morte? Essa é a nova face de um fenômeno chamado Dark Tourism, o turismo da tragédia. Um tipo de curiosidade que mistura fascínio e culpa, respeito e banalização. E o caso de Chernobyl é o mais emblemático do mundo. Quando você entra na zona, tudo parece um cenário de filme. A floresta cobre o asfalto, os prédios estão congelados no tempo, as bonecas das crianças continuam nas carteiras. Mas a diferença é que esse filme é real. Cada centímetro desse lugar carrega histórias que ninguém quer lembrar e que, paradoxalmente, todos querem ver. O guia turístico com máscara e dosímetro pendurado no peito avisa: fiquem no caminho demarcado, não encostem nas árvores, não se sentem no chão e não toquem nada metálico. As pessoas riem, tiram fotos, fingem coragem, mas no olhar de alguns há algo diferente, um misto de medo e arrependimento, como se de repente percebessem que não estão visitando ruínas, estão invadindo um túmulo. O turismo de Chernobyl nasceu como uma tentativa de educar o mundo, mostrar o custo da energia nuclear e as falhas do poder. Mas com o tempo virou espetáculo. Empresas vendem pacotes com slogans como "Sinta a adrenalina do proibido", "Entre na cidade fantasma", a experiência mais radioativa da sua vida. E o que antes era luto, virou entretenimento. Há uma ironia cruel nisso tudo. As pessoas buscam emoção em um lugar onde o que existia era sofrimento. E o que deveria ser lembrado com respeito virou pano de fundo para likes e visualizações. Mas não é só culpa dos turistas.
Existe algo mais profundo por trás desse fascínio. O ser humano sempre teve uma atração pelo abismo. Quer entender o horror para se sentir vivo, quer tocar o perigo para sentir que está seguro. É o mesmo instinto que nos faz olhar para um acidente na estrada, não porque queremos ver o sofrimento, mas porque precisamos acreditar que não somos nós ali. O Dark Tourism é a forma moderna de lidar com o medo. As pessoas visitam Chernobyl para olhar a morte de frente e dizer: veja, eu sobrevivi. Mas no fundo, há algo espiritual acontecendo ali. Uma tentativa inconsciente de se reconciliar com a própria sombra da humanidade. Chernobyl é como um espelho. Ele reflete o que há de mais sombrio em nós: o orgulho, a curiosidade, o esquecimento. E talvez por isso tanta gente queira ir até lá, não para ver ruínas, mas para tentar entender o que significa ser humano num mundo onde até o erro vira espetáculo. Enquanto o guia caminha entre as árvores, o som dos galhos quebrando é o único ruído. Geiger começa a apitar. Zona quente, ele diz olhando para o grupo. Os turistas recuam nervosos. Um deles pergunta: e se der problema? O guia sorri. Se der problema, você só vai saber daqui a alguns anos. Esse é o paradoxo de Chernobyl. As pessoas buscam adrenalina em algo que mata devagar. Querem sentir o perigo sem entender o preço. E é aqui que surge o dilema ético. Será que é certo transformar o sofrimento em mercadoria? Será que visitar Chernobyl é uma forma de homenagear ou de profanar? Há quem diga que visitar o local é um ato de memória, uma maneira de não deixar o mundo esquecer. Mas há também quem veja nisso a maior forma de hipocrisia moderna, porque o mesmo ser humano que se emociona diante das ruínas posta uma selfie sorrindo ao lado delas. A pergunta que fica é: o que estamos realmente buscando quando olhamos para o horror? Conhecimento, emoção ou apenas distração? Talvez o verdadeiro problema do turismo da tragédia não esteja em visitar, mas em como se visita. Porque há uma diferença entre lembrar e explorar, entre contemplar e consumir. E Chernobyl é o ponto onde esses limites se misturam até desaparecer. O local que um dia simbolizou o colapso da confiança humana, hoje é vendido como um destino alternativo. E isso diz mais sobre nós do que sobre o desastre. Vivemos numa era em que até a dor precisa ser instagramável, em que o sofrimento precisa de estética para chamar atenção. E quando a tragédia vira conteúdo, o esquecimento se disfarça de curiosidade. Mas há um detalhe que poucos percebem. Ao caminhar por Chernobyl, o silêncio parece observar você de volta. É como se a Terra lembrasse e julgasse cada passo humano ali. E talvez, no fundo, essa seja a verdadeira experiência espiritual do lugar. Não é ver os prédios abandonados, é sentir o peso invisível do que foi feito, é perceber que estamos diante de um altar, não de um parque temático. Chernobyl não é apenas um destino de turismo, é um espelho da nossa própria desconexão, um lembrete de que o esquecimento é o combustível da próxima catástrofe. E se existe algo que esse lugar ainda tenta nos ensinar, é isso. O passado não é um lugar para visitar, é um aviso para não repetir. Se essa reflexão te fez enxergar Chernobyl de outro jeito, continua comigo. No próximo capítulo, vamos revelar o outro lado desse fenômeno, a economia do esquecimento. Quem lucra com o horror? E o que esse comércio diz sobre o valor da memória humana? Quanto vale uma tragédia? Quanto se cobra para visitar o túmulo de uma cidade inteira? E quem lucra com o sofrimento que o mundo inteiro prometeu nunca esquecer? Essas perguntas parecem cruéis, mas são reais. Porque em Chernobyl, até o silêncio virou produto. Hoje, a zona de exclusão movimenta milhões de dólares por ano. Empresas privadas controlam excursões, hotéis, souvenirs, documentários e até produções cinematográficas. Há roteiros premium com refeições temáticas e lojas vendendo camisetas estampadas com o símbolo da radiação, como se fosse um logotipo de marca de luxo. Turistas posam sorrindo ao lado de placas de perigo nuclear, e alguns influencers tratam o desastre como um parque de diversões pós-apocalíptico. É o capitalismo invadindo o sagrado, a dor transformada em estética, a tragédia convertida em economia. Mas o que está por trás disso é mais profundo e mais perturbador. A Ucrânia, país ainda marcado por instabilidade política e guerras recentes,
encontrou em Chernobyl uma fonte de renda e de narrativa nacional. Para muitos, o turismo na zona radioativa é uma forma de recontar a própria história, mostrar ao mundo a capacidade de resistir. Mas para outros, é simplesmente exploração, um negócio construído sobre ossos e cinzas. A cada grupo de turistas que entra em Pripyat, o Estado ganha, e com o dinheiro, mantém viva uma lembrança controlada, cuidadosamente dosada para emocionar, mas não incomodar, porque memória demais causa rebeldia, e esquecimento controlado gera lucro. Os guias contam a história como se fosse um roteiro ensaiado. À esquerda, o parque de diversões que nunca foi usado. À direita, a escola onde as crianças deixaram seus cadernos, mas raramente falam dos detalhes mais sombrios, das decisões políticas, dos médicos silenciados, das famílias desaparecidas, porque isso não vende. O que vende é o mistério, a foto perfeita, o horror romantizado, e é assim que a memória morre, lentamente, sob flashes de câmeras e hashtags. O capitalismo tem uma habilidade quase sobrenatural. Ele transforma tudo em mercadoria, até o arrependimento, até o medo, até o pecado. A mesma civilização que chorou pelas vítimas de Chernobyl agora compra chaveiros radioativos e tours com lanches à moda soviética. É como se a humanidade tivesse feito um pacto. Vamos lembrar, mas de um jeito confortável. Vamos sentir culpa, mas sem parar para pensar. Um morador da região que nunca quis sair disse certa vez: "Eles vêm aqui e tiram fotos das ruínas da minha casa e vão embora rindo. Mas para mim essa ruína ainda é casa." Essas palavras cortam como faca, porque por trás das lentes e dos ônibus turísticos ainda há gente viva, camponeses, idosos, famílias que nunca abandonaram o lugar, alguns por apego, outros porque não tinham para onde ir. Eles vivem com o medo e com o esquecimento, e enquanto isso, o mundo segue lucrando com o passado deles. O que poucos entendem é que Chernobyl não é só um local histórico, é um símbolo de como o sistema transforma tragédias em oportunidades. Enquanto uns morrem, outros vendem ingressos. Enquanto uns são silenciados, outros escrevem roteiros. E enquanto o planeta inteiro jura que aprendeu a lição, as mesmas estruturas de poder continuam repetindo o erro, só que agora com marketing. E há um aspecto geopolítico que quase ninguém percebe. Chernobyl não pertence apenas à Ucrânia. Ela é um troféu simbólico da Guerra Fria, um lembrete do fracasso soviético e, ao mesmo tempo, uma vitrine da vitória ocidental. Por isso, o Ocidente ama visitar Chernobyl. É a confirmação visual de que o inimigo perdeu. Mas quem realmente perdeu foram os inocentes, os trabalhadores, os filhos, as enfermeiras, os bombeiros, os professores, todos engolidos por um sistema que preferiu salvar a reputação a salvar pessoas. Hoje a usina é uma ruína turística, mas também um campo energético de poder político. Cada foto ali carrega uma mensagem. Olhe o que acontece quando o Estado mente. Mas poucos percebem que, enquanto apontamos o dedo para o passado soviético, vivemos dentro das mesmas mentiras, só que embaladas com logotipos modernos e slogans coloridos. O turismo de Chernobyl é o espelho da nossa sociedade global. Queremos sentir emoção, mas não dor. Queremos conhecimento, mas não responsabilidade. Queremos ver o horror, desde que ele venha em alta definição e com Wi-Fi. E talvez essa seja a parte mais triste, porque, ao transformar a catástrofe em atração, perdemos o verdadeiro sentido da memória. Lembrança virou produto, e a reflexão virou distração. Mas há algo que o dinheiro não compra. Quem visita Chernobyl sente, mesmo sem entender. Há uma energia no ar, um peso silencioso que atravessa o corpo e faz o coração desacelerar. É como se o solo ainda guardasse o grito das pessoas que nunca voltaram. E por mais que os guias tentem suavizar, a terra sussurra uma verdade antiga. Não se lucra com o que não se entende. Chernobyl continua sendo uma economia construída sobre o esquecimento. Mas o esquecimento cobra juros, e esses juros são cobrados em consciência. A pergunta que fica é: quanto mais tragédias precisaremos transformar em atrações para finalmente aprender a lembrar com respeito? Porque, se até o horror pode ser vendido, o que sobra da alma humana? Há lugares no mundo onde o tempo morre, e o silêncio fala mais alto que qualquer grito. Chernobyl é um deles.
Mas se você escutar com atenção, vai perceber que o silêncio ali não é o fim. É um tipo de eco. Um eco que pergunta baixinho: o que aprendemos com tudo isso? Décadas depois da explosão, a cidade de Pripyat parece um cenário de um sonho interrompido. As janelas quebradas refletem a luz do entardecer. Os balanços do parque ainda rangem com o vento. O asfalto está coberto de musgo e as árvores cresceram dentro das casas. Onde antes havia riso, agora há apenas o som distante da floresta engolindo o concreto. Mas há algo quase divino nesse contraste. A natureza voltou. Os animais tomaram as ruas. Os lobos uivam nas avenidas. As águias fazem ninhos no topo dos prédios. O rio corre limpo de novo. A vida, de alguma forma, venceu o veneno. E é aqui que o paradoxo se revela. O homem, com toda a sua tecnologia e arrogância, destruiu. Mas a terra, paciente e silenciosa, reconstruiu. Como se dissesse: vocês se esqueceram de mim, mas eu nunca esqueci de vocês. Chernobyl não é apenas o retrato do erro humano. É o retrato da redenção da natureza. Um lembrete de que a vida não precisa de nós para continuar, mas nós precisamos dela para existir. E é impossível não pensar: será que precisávamos chegar até aqui para entender isso? Será que precisávamos ver cidades inteiras morrerem para valorizar o simples ato de estar vivo? Porque, no fundo, cada um de nós carrega um pequeno reator dentro do peito. Uma usina de energia, de ambição, de ego. E quando essa energia sai do controle, ela destrói tudo ao redor. Pessoas, lares, sonhos. Mas, diferente de Chernobyl, nós ainda temos tempo. Podemos conter o colapso. Podemos reconstruir o que quebramos, dentro e fora de nós. Chernobyl nos mostra que a humanidade não acaba quando o mundo desaba. Ela acaba quando esquecemos o que é sagrado, quando transformamos a dor em espetáculo, a verdade em mercadoria e a vida em distração. E o preço desse esquecimento é alto demais. Mas há esperança, porque se a floresta pode renascer sobre a radiação, então talvez nós também possamos renascer sobre nossos erros. A cada folha que nasce entre as ruínas, a natureza sussurra uma mensagem simples e eterna. Você pode cair 1000 vezes, mas a vida sempre volta a florescer. E talvez seja isso que Chernobyl queria nos ensinar desde o começo, que a destruição não é o fim, é o início de uma nova consciência. Uma consciência onde a humanidade entende que o poder real não está em dominar o mundo, mas em cuidar dele. Então, quando você desligar este vídeo, pare um instante, olhe ao redor, sinta o ar, o som, o calor da luz. Tudo o que parece banal é um milagre invisível que você ainda tem. E lembre-se, Chernobyl não é uma história sobre morte. É uma história sobre segunda chance, sobre a força da vida, sobre a urgência de acordar antes que o próximo reator, seja ele uma usina, uma guerra ou o seu próprio coração, exploda de novo. Se essa história tocou você, compartilhe, não por engajamento, mas por consciência. Porque talvez o mundo precise ouvir mais histórias assim. Histórias que não apenas informam, mas despertam. Siga este canal se você acredita que o conhecimento pode salvar, que a verdade ainda importa, e que a vida, mesmo depois do caos, sempre encontra um caminho. E da próxima vez que o vento soprar entre as árvores, lembre-se de Chernobyl. Lembre-se que até a tragédia mais sombria pode esconder um renascimento, porque no fim das contas a humanidade que resta é aquela que ainda escolhe sentir.